As interações intermoleculares acontecem entre duas moléculas. São as forças que unem essas duas moléculas. O primeiro exemplo é a interação íon-íon, em que o primeiro passo você precisa identificar qual é o íon. Que nesse caso o oxigênio, que ele é da família 6A, ele precisava fazer duas ligações para se estabilizar. Nesse caso aqui ele está fazendo só uma. Então, como sobra um par de elétrons aqui para ele, e o elétron é negativo, então ele fica com essa carga negativa. Então isso faz ele ser um íon. E o nitrogênio, como ele precisava fazer três ligações, ele é da família 5A para se estabilizar, então ele vai ficar com essa carga positiva, porque ele está fazendo mais ligações do que ele precisava. Aqui ele está fazendo 4. Então, aqui eu tenho dois íons com cargas diferentes e cargas opostas, não é? Negativo e positivo. Então, entre essas duas moléculas aqui, vai acontecer uma interação íon-íon. E essa interação é a mais forte de todas intermoleculares, né? E isso significa que o ponto de fusão e o ponto de ebulição dessas moléculas vão ser muito altos. Porque o ponto de fusão, por exemplo, vai ser a temperatura em que ele que está no estado sólido, ele vai ir para o estado líquido. E a temperatura do ponto de ebulição, que ele vai para o gasoso, né? Que ele vai para o gás. Então, como as forças que unem as moléculas são essas interações intermoleculares, se essas interações forem muito fortes, então vai dificultar para que ele mude de estado físico. Então, por isso que, por elas terem essas interações muito fortes, que são a íon-íon, dificulta esse ponto de fusão e esse ponto de ebulição, né? Fazem eles serem muito altos. Então, se eu tiver esses exemplos aqui de cima, qual deles vai ter o maior ponto de fusão e o maior ponto de ebulição? Então, você tem que ver qual deles tem a carga maior. Então, o Mg, por exemplo, ele vai estar na família 2A. O Mg ele vai ser 2+, e a carga do cloro vai ser -1, porque ele tá na família 7A. O alumínio ele vai estar na família 3A, então ele vai ser +3. O oxigênio, 6A, ele vai ter a carga -2. Então, os átomos que tiverem as maiores cargas, nesse caso +3 e -2, vão ser maiores do que +2 e -1. Então, os que tiverem maior carga, vai ter a interação íon-íon mais forte. Então, essa interação, por ser mais forte, vai aumentar o ponto de fusão, vai aumentar a temperatura, né, do ponto de fusão e aumentar a temperatura do ponto de ebulição. Então, esses daqui vão ter ponto de fusão e de ebulição maiores. E lembrando que também esses átomos aqui, essa molécula, também vão ter ponto de fusão e de ebulição altos. Mas em comparação a esses daqui vão ser menores, né? Mas se a gente olhar o exemplo da direita, a gente vai ver aqui que todos vão ter a mesma carga, né? O Na vai ser +1, o cloro -1, o K +1 e o Br -1. Todos vão ter a mesma carga, né? Em comparação entre esses dois aqui. Então, qual deles vai ter o ponto de fusão e de ebulição maiores? Então, a gente vai ter que olhar outra variável, que vai ser a massa deles. Que se você olhar na tabela periódica, nessa direção aqui, vai ser a forma em que a massa vai aumentar, né, dos elementos. Então, se a gente for comparar o Na com o K, a gente vai ver que o K está abaixo em relação ao Na. Como ele está abaixo, então o K vai ser maior. Então, se a gente for desenhar, o K vai ser desse tamanho e o Na vai ser menor. E se a gente for comparar agora o bromo com o cloro, o bromo ele vai estar abaixo em relação ao cloro. Então, o bromo vai ter maior massa. Então, o bromo vai ser o maior de todos, desses exemplos aqui. Vai ser grande. E o cloro vai ser maior do que o Na, mas vai ser menor do que o bromo. Então,
os átomos que são maiores, que nesse caso vai ser esse KBr, vão ter ponto de fusão e de ebulição menores. Então vai ser inversamente proporcional. Então os de maiores pontos de fusão vão ser esses daqui do lado esquerdo, porque eles são menores. Então é uma relação inversamente proporcional ao tamanho deles, né? E essa daqui é a interação íon-íon e tem a íon dipolo. Íon a gente já viu o que é. Isso daqui tem uma carga positiva. E o dipolo vai ser uma molécula que for polar. Então, essa molécula aqui, por exemplo, a gente tem que ver qual é o átomo que é mais eletronegativo. É assim que a gente identifica se essa molécula é polar ou não. Então, o oxigênio, em relação ao hidrogênio, é mais eletronegativo. Eletronegatividade é a força dele de puxar elétrons. Então, o oxigênio vai puxar os elétrons para perto dele com mais força, se comparado ao hidrogênio. Vai ser nessa direção aqui que os elétrons vão ir. E a mesma coisa vai acontecer nos dois lados, né? Como aconteceu isso, formou uma carga parcialmente negativa e aqui formou cargas parcialmente positivas. Então isso daqui é uma molécula polar. Se é uma molécula polar, então vai estar acontecendo um dipolo. E a relação, a interação, né, entre o íon, que é um Na+, com a molécula polar, vai ser a interação íon-dipolo. Que se for para comparar entre essa íon-íon, a íon-íon é mais forte do que a íon-dipolo. Né? Então, os pontos de fusão e de ebulição aqui vão ser menores em comparação a essa primeira aqui. E a ligação de hidrogênio, né? Primeiro você tem que ver se os átomos eles são polares. Então, o nitrogênio em relação ao hidrogênio, ele vai ser mais eletronegativo. O nitrogênio está aqui, o hidrogênio está aqui. Né? Você pode decorar essa frase aqui para saber os elementos mais eletronegativos. Ou você pode olhar na tabela periódica, nessa direção aqui. A direção contrária a essa seta, né? Então, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Você vai ver que o flúor aqui é o mais eletronegativo. Então, o nitrogênio vai ser mais eletronegativo. E os hidrogênios vão ser parcialmente positivos, porque eles são menos eletronegativos. Quando isso acontecer, isso vai ser uma molécula polar. A mesma coisa vai acontecer na molécula da água, né? Que a gente viu aqui que era uma molécula polar. Então, esses dois átomos, eles são polares. Essas duas moléculas, aliás, são polares. Então, o polo negativo, parcialmente negativo dessa molécula aqui, vai atrair com o polo que é parcialmente positivo da outra molécula. Então, o hidrogênio e o oxigênio vão estar fazendo essa interação. Mas eu quero que você perceba que esse hidrogênio aqui agora está entre um nitrogênio e um oxigênio. Uma coisa que tem em comum entre o oxigênio e o nitrogênio é que eles são muito eletronegativos. Quando isso acontecer, o hidrogênio se ligar ao flúor ou ao oxigênio ou ao nitrogênio, ele vai estar fazendo uma ligação de hidrogênio, que é praticamente da mesma força da íon dipolo. É um pouco mais fraca, dependendo dos casos aqui, dos átomos que vão estar envolvidos. E a outra força intermolecular vai ser a dipolo-dipolo, que são dois átomos que são polares. Né? Duas moléculas, aliás, que são polares. O oxigênio ele é parcialmente negativo e o carbono vai ser parcialmente positivo, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Né? Vai estar acontecendo isso daqui. A mesma coisa vai acontecer aqui, o oxigênio vai ficar parcialmente negativo e esse carbono aqui do centro vai ficar parcialmente positivo. E a interação intermolecular vão ser os que tiverem cargas opostas, né? Positivo e negativo.
E pode acontecer aqui em cima também, positivo e negativo. Essas duas moléculas aqui, elas são polares. Quando duas moléculas polares fazem uma interação, e essa interação não é a ligação de hidrogênio, né? Aqui você não está vendo nenhum hidrogênio. Então o nome dessa interação vai ser dipolo-dipolo. E a mesma coisa vai acontecer nessa molécula aqui, por exemplo. Isso daqui é uma molécula polar, né? Porque tem um oxigênio. O oxigênio vai ficar parcialmente negativo e esse hidrogênio vai ficar parcialmente positivo. É a mesma coisa nesse outro lado aqui também. Agora eu quero que você descubra, entre essas duas moléculas aqui, qual delas vai ser a que vai ter o maior ponto de fusão e o maior ponto de ebulição. Que nesse caso aqui, para você descobrir como essas duas aqui vão ter essa parte polar, a que for maior, ou seja, a que tiver maior superfície de contato, vai ter maior ponto de fusão e ponto de ebulição. Ou seja, vai ser o contrário do que a gente viu lá na íon-íon, né? Na interação íon-íon. Nesse caso, as que tiverem as maiores superfícies de contato vão ter maiores pontos de fusão e de ebulição, né? Que nesse caso aqui é bem pequeno em relação a esse, né? Agora, se a gente for ver outra coisa, né? Se a gente for ver qual delas é mais solúvel em água. Porque os dois têm essa parte que é polar, né? Os dois têm o OH. Porém, o que muda aqui vai ser essa outra parte aqui. Que essa parte aqui, que são esses traços, só tem carbono e hidrogênio. Então, essas partes são apolares. A substância que tiver uma parte apolar maior vai ser menos solúvel em água. Então, esse exemplo aqui da direita, por conta dessa parte maior que vai ser apolar, então ela vai ser menos solúvel em água. E essa parte aqui, que é o etanol, ele vai ser mais solúvel em água. Porém, o ponto de fusão e de ebulição dele vão ser menores em comparação a essa molécula aqui da direita, né, que tem a superfície de contato maior. E se a gente fosse comparar esses pontos de fusão e de ebulição das moléculas que fazem dipolo-dipolo com as outras moléculas que fazem essa outra relação íon-íon ou íon-dipolo. As que forem de íon vão ter pontos de fusão e de ebulição muito maiores, né, até as ligações de hidrogênio. Então, os de dipolo-dipolo vão ficar bem abaixo em comparação às outras que a gente viu. E essa outra interação, que é a dipolo induzido e dipolo induzido, vai ser a interação mais fraca de todas, porque as moléculas que vão estar envolvidas aqui vão ser moléculas apolares. Então, os pontos de fusão e de ebulição aqui vão ser bem menores em comparação aos outros exemplos, né? Então, primeiro, você tem que olhar esse exemplo aqui e descobrir que o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, que vai ficar parcialmente positivo. Como os elétrons eles vão estar nessa direção, a mesma coisa nesse outro lado aqui, esses vetores eles estão se anulando, né? Quando eles vão para esse sentido diferente, em que eles se anulam, essa molécula aqui é apolar. Então não basta só ter átomos muito eletronegativos. Esses vetores eles não podem se anular também. Então, como essa molécula é apolar e essa outra molécula aqui, como o iodo ele está ligado a ele mesmo, né? E a diferença entre de eletronegatividade entre o mesmo átomo é igual a zero, então essa molécula aqui também é apolar. Então esse também vai ser molécula apolar, né? Todos os átomos que se ligarem a ele mesmo vão ser moléculas apolares. Então a interação que está ocorrendo aqui vai ser um dipolo induzido com outro dipolo induzido,
Esse dipolo induzido também pode ser chamado de dipolo permanente e dipolo induzido. Forças de London também, de Van der Waals, eles vão ser chamados de vários nomes, mas a premissa vai ser a mesma, vai ser a interação entre moléculas apolares que vai ser muito fraca, né? Mas agora eu quero que você descubra, entre essas duas moléculas aqui, qual delas vai ter o ponto de fusão e de ebulição maiores. Então, como elas duas aqui são apolares, então elas vão estar fazendo dipolo induzido e dipolo induzido, né? Os elétrons desse iodo, eles em algum momento eles vão mudar de localização, às vezes eles vão ficar nesse lado direito e as cargas positivas vão a algum momento ficar nessa direção, fazendo com que ele induza esse flúor a formar polos. Então por isso que é chamado de dipolo induzido, né? Esse primeiro pode ser chamado de dipolo permanente e esse de induzido, né? Vão ter vários nomes. Então, como isso vai acontecer? A forma que a gente tem para saber qual vai ter o ponto de fusão e de ebulição maior vai ser aquele em que tiver maior massa. Então, a mesma explicação que eu falei aqui, aquele que tiver a maior superfície de contato, vai ter um maior ponto de fusão e de ebulição. Que nesse caso aqui, o iodo, como ele está mais abaixo na tabela periódica do que o flúor, o iodo vai ter maior superfície de contato, fazendo com que o ponto de fusão, em vermelho aqui, o ponto de fusão vai ser maior e o ponto de ebulição vai ser maior em relação ao flúor. Se você for ver na tabela periódica, o iodo está bem mais abaixo em relação ao flúor. E entre essas duas moléculas aqui, esse hidrocarboneto, que só tem carbono e hidrogênio, é uma molécula apolar. Não tem muita diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio. Então, isso daqui é uma molécula apolar. A mesma coisa nesse daqui. Então, entre essas duas moléculas aqui, o que vai ter o maior ponto de fusão e de ebulição vai ser aquele que for maior. Porque a superfície de contato dessa molécula aqui vai ser muito maior se comparada a essa daqui. Então, esse daqui vão ter os pontos de fusão e de ebulição maiores. E esse último exemplo aqui é para você identificar se essa molécula é polar ou apolar e dizer qual é a interação que está ocorrendo aqui. Então, como o S ele tem 6 elétrons na camada de valência dele, né? Então, eles vão ter 6 elétrons aqui. O oxigênio ele vai fazer 2 ligações, né? Então, vai ter essas 2 ligações aqui. O outro oxigênio vai fazer a mesma coisa, 2 ligações. E sobrou um par de elétrons aqui em cima. Isso significa que os vetores eles não vão se anular, diferente dessa molécula aqui, porque a geometria dessa molécula ela vai ser linear. A geometria dessa molécula que vai ser polar, ela vai ser angular, ou seja, ela não é reta, né? Esse desenho aqui ficou. Então, essa molécula ela vai ser polar, porque os vetores eles não se anulam. E como aqui é parcialmente negativo, e essa outra molécula aqui que é a mesma, né? Vai ficar parcialmente positivo aqui no S. Então, a interação intermolecular vai estar acontecendo entre o oxigênio e o S. Então, como são duas moléculas polares e não tem nenhum hidrogênio aqui no meio, então a interação aqui vai ser dipolo-dipolo, né? São duas moléculas polares e não tem um hidrogênio no meio para fazer uma ligação de hidrogênio.